choro nunca mais. Além do rio azul, além desse céu azul celeste que nós vimos, há um reino eterno, há um reino celestial aguardando todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa pátria, ela está em cima, ela está no céu, aonde nós aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a todos para que possamos ler um texto da palavra de Deus para o nosso estudo dominical aqui nesta manhã. A leitura que nós vamos fazer está na carta aos Efésios. Neste segundo trimestre, nós estamos estudando a igreja eleita, estudo revelado dentro da epístola aos Efésios. A igreja que é comprada com o sangue de Jesus Cristo e é selada com o Espírito Santo da promessa. E nós estamos estudando esta carta, esta lição maravilhosa para a nossa vida. Efésios, capítulo de número 2, versículo 13. Nós estaremos lendo até o versículo de número 19. Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao versículo de número 19. Embora o som aqui ele não saia, mas eu quero que vocês me acompanhem nessa leitura. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês leem o segundo, e nós vamos alternar até que nós venhamos chegar ao versículo de número 19. Aí o 19, vamos todos em uma só voz, lemos este versículo. Amém? Diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em regras, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Todos, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Glória a Deus. É algo precioso estudar a palavra de Deus. Você que está nos acompanhando aí pela internet, você pode compartilhar essa transmissão, marcar um amigo, marcar um irmão, para que também possa ser alcançado por esse ensino da palavra de Deus aqui nesta manhã. Estamos estudando o capítulo de número 2, nós introduzimos, já estamos na lição de número 7, você que está nos acompanhando hoje pela internet, você que está tendo essa primeira aula, então nós fizemos a introdução sobre a carta, onde Paulo escreve para os nossos irmãos, aonde ele passa a relacionar as bênçãos espirituais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foram eleitos, foram adotados, foram comprados, selados com o Espírito Santo. Há uma herança para ser recebida na eternidade. E Paulo, ele ora para que os irmãos possam compreender a grandeza dessa revelação dada aos santos, que é a salvação estendida a todos os homens. O capítulo de número 2, nós começamos a aprender, Paulo mostra o nosso passado. Qual era a nossa posição anteriormente?
O homem sem Deus, ele estava morto espiritualmente, por causa das suas ofensas e por causa dos seus pecados. Era prisioneiro do mundo, prisioneiro do diabo e prisioneiro da carne. Mas a boa notícia é que Cristo veio trazer libertação a todos os homens. Cristo nos libertou e nós somos livres. Livre para servir a Deus em espírito e em verdade. Já não somos mais prisioneiro da carne, nem prisioneiro do mundo e nem prisioneiro do diabo. Mas somos servos de Deus, chamado para adorar o teu nome e praticar a sua vontade. E Paulo segue, meus irmãos, instruindo. É bem claro que nós vamos deixar que Paulo quer que os irmãos, eles cresçam, tenham essa compreensão. Na lição passada, nós estudamos o versículo de número 11 e o versículo de número 12, onde Paulo ele vai falar que nós estamos longe das alianças do Senhor. E ele vai introduzir, vai concluir esses dois versículos, 11 e o 12, com o versículo de número 13. Mas agora, ele vai dizer que, por que mais agora? Porque antes, o gentio nós, éramos incircuncisos, não tínhamos uma aliança com Deus, estávamos afastados do plano da salvação, estávamos sem esperança, estávamos fora da comunidade de Israel e estávamos fora das promessas relacionadas com Abraão. Estávamos sem Deus, porque não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Mas ele fala, mas agora. Antes nós estávamos longe, mas nós fomos o quê? Aproximados. Nós fomos trazidos para perto de Deus. Através de Cristo, nós temos o quê? Uma viva esperança. Através de Cristo, nós fazemos parte também agora das promessas e dos pactos relacionados com Abraão e com todos os seus descendentes. Porque quando Abraão é chamado, nós vamos ver que Deus diz para Abraão, de ti será abençoado, através do teu descendente, será abençoado todas as nações. Então, todas as nações seriam abençoadas pelos descendentes de Abraão. E nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos concluir que os descendentes de Abraão não são somente aqueles que é nascido segundo a carne, mas todos aqueles que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque Abraão, ele foi justificado não pela circuncisão, mas ele foi justificado pela fé, quando Deus chama ele do meio de uma idolatria, de um povo totalmente, meus irmãos, rebelde à vontade e o querer de Deus. E Abraão aceita esse desafio, adorando somente a um Deus, deixando a idolatria, deixando os costumes de outros povos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, nós fazemos parte dessa aliança agora realizada na cruz do Calvário. Uma nova aliança, ela é estabelecida com toda a humanidade, através do descendente de Abraão, que é Cristo Jesus. Então, através de Cristo, nós fazemos parte da família de Deus, porque nós somos comprados com seu sangue e fomos adotados nesta família, da qual Deus é o nosso Pai. E Jesus até ensina essa oração, levando nós sermos despertados para um relacionamento íntimo com Deus. Quando orais, orai, Pai nosso que estás no céu. Então, Pai fala de intimidade. Pai fala de alguém que provê as necessidades. Fala daquele que guarda, daquele que ajuda, daquele que cuida. Então, nós temos um Pai celestial que preocupa com a nossa vida, um Pai celestial que nos ama e quer nos levar para uma eternidade com Ele. E Paulo continua aqui, meus irmãos, no versículo de número 14, Paulo, ele continua essa explicação. Antes nós estávamos longe, mas nós fomos alcançado. E através da cruz nós chegamos até Deus. E ele diz, porque Ele é a nossa paz. Então, Cristo é a nossa paz. Nós vamos tratar desse assunto já no final, relacionado com a reconciliação. E Ele veio derrubar a parede de separação
que estava no meio. Então, Deus, quando chama Israel, meus irmãos, nós vamos ver a igreja do Antigo Testamento. Por que a igreja do Antigo Testamento? Porque Deus escolheu Israel para que através deles viesse o Messias, e Israel testemunhasse das maravilhas e dos benefícios que é servir a um Deus verdadeiro. Isaías vai usar essa expressão, que tem uma comunidade aí que quer usar essa expressão para eles, né? Mas isso está relacionado com o povo de Israel, aonde Deus vai dizer para Israel: vós sois o que? As minhas testemunhas. Só que Israel fracassa nesse propósito. Por quê? Israel passa a ser uma nação exclusivista. Eles não levam o quê? O evangelho aos outros, mas tinha o evangelho na antiguidade? Tinha. Deus prega o evangelho para Abraão. Nós vamos ver carta aos Gálatas. Você pode me acompanhar, você que está aqui, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Nós vamos ver que a carta aos Gálatas, versículo de número 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, quem? O judeu não, os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então Deus anunciou o evangelho a Abraão, as boas novas. O evangelho significa o quê? Boas novas de salvação. Então Deus anunciou o evangelho a Abraão dizendo que todas as nações seriam abençoadas através dele, através desse evangelho. Só que os judeus criaram que um exclusivismo religioso. Eles não anunciaram o evangelho, no caso, a revelação de um Deus eterno aos outros povos. Eles não viveram o quê? Aquilo que Deus havia previsto para que eles vivessem. Deus deu a lei, Deus deu uma terra, Deus deu várias promessas, só que o povo, eles, além de negligenciarem, de serem testemunhas de Deus no meio de um povo pagão, nós vamos ver que eles fracassaram nesse propósito. Aonde eles não viveram aquilo que Deus havia estabelecido e eles não levaram essas boas novas. Nós vamos ver que quando Deus, ele chama Jonas, e fala para Jonas, você vai até Nínive e você prega ali que aquela cidade ela vai ser destruída. Jonas era um profeta do Deus Altíssimo. Era um homem que tinha experiência com Deus. E nós vamos ver que no final do livro nós vamos compreender o porquê dessa fuga, o porquê desse abandono daquilo que Deus havia proposto para a sua vida. Jonas, no final, ele vai dizer: eu sei que tu és um Deus clemente, um Deus misericordioso. Então, quando Deus chama ele para pregar ali aos ninivitas, Jonas sabia que se houvesse uma mudança de comportamento, houvesse um arrependimento naquela nação, naquele povo, logo Deus poderia estender a sua graça sobre eles. Então Jonas foge disso. Então o povo judeu, eles começam a serem exclusivistas. Eles querem ter Deus só para eles e não querem anunciar para outras nações. E nós vamos ver que isso acaba sendo formalizado. Flávio José, no livro História dos Hebreus, ele diz que quando Salomão constrói o templo, e eu estava lendo isso ontem no seu livro, lá na página 386 e 387 do livro História aos Hebreus, ele fala a respeito disso, que Salomão mandou construir um muro em volta do templo, um muro de 10 côncavos. Côncavos é isso. Então, dependendo do tamanho do côncavo de uma pessoa, o muro tinha 4 metros. Mas alguém que tem um côncavo largo pode chegar a 5,20 metros. Então, Salomão, ele fez um átrio para os gentios. Então, os gentios era proibido a se aproximarem do templo.
Ele criou uma barreira de separação. Logo havia o quê? Uma animosidade entre judeus e gentios. Eles não consideravam que os gentios, que eram os outros povos, porque não adoravam o Deus verdadeiro, mas eles também criaram uma barreira para que outros povos também não pudessem serem alcançados por essas bênçãos. Logo havia essa inimizade, mas nós vamos ver que no versículo, meus irmãos, que nós lemos, no versículo 14, está dizendo que Deus derrubou essa barreira de separação. Então, essa barreira era uma divisória, era uma parede, que era tanto material, mas também era espiritual. Havia uma barreira de separação entre os gentios, que éramos nós no passado, e entre os judeus. Mas essa barreira, ela foi quebrada através do sacrifício vicário de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, Cristo, ele quebra essa barreira, ele quebra essa inimizade, porque agora, meus irmãos, para chegar à presença de Deus, todos têm plena liberdade. Não existe mais nenhum obstáculo para que o homem possa ser salvo. O homem ele pode chegar diretamente a Deus, só que a única maneira do homem chegar diante de Deus é através de Jesus Cristo. É através da cruz. Não existe um outro caminho. Nós vamos ver que a figura do tabernáculo, quando Deus constrói o tabernáculo ali no deserto, só tinha um acesso. Só tinha um acesso para o tabernáculo. E esse acesso, essa porta, simboliza Cristo. Cristo é o único caminho para que o homem possa chegar até Deus. Então, essa barreira, ela foi quebrada. Ela foi quebrada. E outro fato interessante que nós vamos ver aqui, que Deus, além de quebrar essa inimizade, meus irmãos, embora o povo tinha essa inimizade, mas nós vamos ver que Deus era misericordioso. Deus já viu ao longo da história, já permitindo que gentios, eles fizessem parte da família de Deus. E até mesmo nós vamos ver na genealogia de Cristo, há alguma gentia. Raabe era uma meretriz, ali, na cidade de Jericó, mas ela foi alcançada pela graça e pelo favor de Deus. E ela passou a fazer parte da comunidade judaica. E através de Raabe, nós vamos ver que vai nascer Davi e vai nascer o Messias, Jesus Cristo. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama a todos os homens o que há salvação. Então, tem gente que não gosta. Não, mas aquela pessoa evangelizar, misericórdia. Meus irmãos, a graça de Deus é estendida a todos os homens. Deus chama a todos os homens para ser salvo. Mas para que os homens possam ser salvos, é necessário que eles ouçam o Evangelho. Então, tem pessoas que jamais vão entrar em uma igreja evangélica porque alguns, meus irmãos, já nasceram diante de um preconceito, diante de uma barreira religiosa que foi estabelecida dentro da comunidade que ele vive. Então, ele jamais vai ouvir o quê? Uma transmissão, uma mensagem, mas ele pode ser alcançado pelo seu testemunho. O seu testemunho, ele tem poder. Porque as pessoas verão através de você a maneira santa do seu andar, do seu falar, do seu proceder, e as pessoas vão dizer, essa pessoa é diferente. E aí é o momento de você testemunhar dessa revelação, que você foi alcançado pela salvação. Eu lembro quando eu me converti, quando eu cheguei na faculdade, a gente começa ali a ter aquelas dificuldades de relacionamento, né, porque o nosso comportamento, ele é mudado em determinadas coisas que nós vamos viver, mas em determinado dia eu estava ali parado, e aí chegou uma moça, né, trabalhava no banco, o pai dela era gerente, e ela falou, é o seguinte, eu notei que você está diferente. Eu falei, diferente como? Ela falou, tem algo diferente no seu semblante. E eu falei para ela, eu aceitei a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, a mudança começou a ocorrer, meus irmãos. Ela falou, eu estou vendo algo em você. Eu falei, você já aceitou Jesus?
E ali eu comecei a evangelizar aquela moça, aquela mulher que ali estava, perguntando porque ela disse que viu algo diferente. E eu estava ali anunciando o evangelho a ela. Então o evangelho traz mudança, o evangelho traz transformação na vida do homem. E ele continua dizendo, né, na sua carne ele desfez, aboliu que a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Então nós vamos ver que havia essa barreira de separação, essa inimizade, que ela foi derrubada, mas havia outra, meus irmãos. Outra coisa, que era uma maldição. Nós vamos ver que a lei era boa, a lei era santa, a lei era justa. Só que a lei, ela mostrava o nosso estado de pecaminosidade. A lei mostrava que tão pecador eu era, e que você também é. A lei revelava isso. E o homem não tinha maneira de se justificar diante de Deus, por causa da lei. Porque a Bíblia fala que não há homem que não peque. Todos nós somos pecadores. Não há homem que não peque. Então, homem algum era capaz de justificar. Mas Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus, no princípio, fala, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Porque cumprindo a lei, Jesus se torna apto a estabelecer o quê? Um novo concerto, uma nova aliança, através do seu sangue. Quando fala que ele veio abolir a lei dos mandamentos, então há uma corrente que fala que, quando fala que ele abole essa lei ela é abolida, ela é extinta, já não tem mais poder. Nós vamos ver que esse grupo, ele divide a lei, embora a lei para os judeus é composta de mais de 600 preceitos, porque quando se fala em lei para o povo judaico, nós vamos ver que o livro da lei, chamado Torá, está relacionado com os 5 primeiros livros, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Então, nesses 5 livros, para os judeus é chamado o livro da lei. Mas existe uma corrente evangélica que fala que a lei ela se divide em 3 princípios, ou 3 normas, 3 regras. A lei moral, que é os 10 mandamentos. Temos as leis civis, que está relacionada com a nação de Israel, com a sua maneira de proceder diante das suas negociações, e também nós temos a lei cerimonial, que está relacionada com os sacrifícios, com a maneira de adoração relacionada com os levitas, que eram aqueles que ministravam no templo. Então, eles dividem a lei em 3. Então, eles falam que a lei cerimonial, ela foi abolida, no caso aqui. E a lei civil veio junto, porque a lei civil foi para a nação de Israel, não para os outros povos. Mas a lei moral, que eles falam que são as 10 palavras, continuam valendo até o dia de hoje. Então tem um grupo que pensa assim. Mas existe um outro grupo, né, que eu me incluo nesse grupo, que toda a lei ela foi abolida. Porque a lei que é estabelecida, a lei áurea, é a lei do amor. Porque quando Jesus vai falar sobre a lei, Jesus ele cita 2 princípios somente, dizendo quem faz isso cumpre toda a lei. Então Jesus estabelece um novo concerto, uma nova aliança, porque até então a lei moral, ela traz o 4º mandamento, o sábado. Se essa lei não for abolida, então o sábado continua sendo guardado. Mas quando ele fala que a lei foi abolida, ela foi desfeita, está dizendo aqui no texto. Está dizendo que Jesus cumpriu toda ela e estabelece uma nova lei. Qual é essa nova lei? É a lei do amor. Amarás a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu pensamento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele cumpre a lei e ele estabelece uma nova aliança. Essa nova aliança, ela é estabelecida na cruz, porque a cruz vai cumprir esse mandamento, ou essas normas que Jesus estabeleceu. O amor, ele não é somente na vertical, mas o amor, ele é na horizontal. Ele é para cima, mas ele é também para os lados, ele é expandido. Porque quando nós vamos falar do amor, lá no capítulo 15,
ou melhor, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver que todos os princípios do amor ali são cumprimentos da questão de moralidade que havia dentro da lei judaica. O amor não se comporta de maneira indecente, não é cobiçoso, ele não trai, ele não maltrata, ele não assassina, ele não mata. Então o amor é a expressão máxima, meus irmãos, do mandamento divino. Porque João vai dizer na sua carta, se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, esse alguém é mentiroso, e o amor do Pai não está nele. Então, essa questão da inimizade, ela foi quebrada e a lei, ela foi revogada. Então, quem cumpre a lei do amor consegue cumprir esses mandamentos que eram estabelecidos, apesar que eles não são mais, vamos dizer assim, necessários, essa questão ritualista, cerimonial. O homem ele tem que ter um dia de descanso, mas esse dia, dentro da nova aliança que Cristo fez, esse dia pode ser no sábado, pode ser num domingo, pode ser numa segunda. Ontem eu estava na casa de um irmão, ele estava comentando sobre, ele disse, rapaz, a minha filha, ela trabalha os 2 domingos, ela tem aquele descanso que ela tem numa quinta-feira. Quer dizer, o dia de descanso para ela é na quinta. É o que foi estabelecido. Então, a lei do amor. Então, a pessoa, ela se enquadra dentro da sua comunidade, dentro do contexto, mas numa liberdade de adorar a Deus em qualquer momento, em qualquer oportunidade. E ele continua na nossa expressão, ou melhor, no nosso texto dizendo, né, na sua carne aboliu a inimizade, isto é, a lei que consistia em ordenança, em regras, para em si mesmo dos dois, judeu e gentil, criar um novo homem, fazendo a paz. Então, nós vamos ver entre gentil e judeu que havia essa inimizade, ela foi desfeita, e Deus criou um novo homem, que agora ele tem harmonia com Deus e com o seu próximo. Quem é esse novo homem? Quem é esse novo cidadão que surge? Nós vamos ver que é podemos dizer, igreja. Porque quando falamos em igreja, igreja somos nós. Então, de judeu e gentil, Deus faz um novo povo, que é a igreja. Só que esse novo nascimento, meus irmãos, ele não é físico, ele não é segundo a carne, ele não é hereditário, mas é um mandamento espiritual. Vamos ler lá o que diz em João capítulo 1, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 13. Olha o que diz o texto sagrado. Contrário, irmãos? Posso ler? Mas assim, vamos ler o 12 também. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Então nós vamos ver que através da cruz, Cristo, ele desfez a inimizade, ele trouxe a paz, e trouxe um novo homem, que agora ele é levantado segundo o Espírito. Nicodemos não compreende essa verdade. João, capítulo 3, versículos 5, 6, ali naqueles versículos, Nicodemos vai chegar até Jesus, e Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, se o homem não nascer de novo, o homem não pode entrar no reino dos céus. E Nicodemos, na sua ótica humana, ele vai pensar que é nascido da carne. Como é que pode um homem velho como eu voltar a nascer de novo? E Jesus fala, não, Nicodemos, o novo nascimento aqui é regeneração. É o nascimento espiritual, que vem do Espírito e da Palavra. É o novo nascimento, a regeneração. O Espírito Santo vem fazer morada no indivíduo, e esse indivíduo se torna uma nova criatura, se torna um cristão.
se torna uma igreja. Ele adentra na família de Deus. Então é o novo nascimento, é a nova vida que ela é manifestada na vida do homem. Paulo, no capítulo 2, dessa mesma carta que nós estávamos lendo, Paulo está dizendo que o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, em delitos e pecados. Mas quando ele encontra com Cristo, o que acontece? A vida brota da morte. Ele recebe a vida que vem de Cristo. Uma nova natureza, um novo ser se levanta através da manifestação e do trabalhar do Espírito Santo. Então, o homem, quando aceita Cristo, tanto judeu como gentil, quando ele aceita Cristo, ele é justificado, seus pecados são perdoados, e ele é aceito na família de Deus. E o Espírito Santo opera nele a regeneração, e ele passa a ser o que? Uma nova criatura. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele está escrevendo para a igreja. Que ambos, judeu e gentil, agora eles passam a serem o quê? Um novo homem. E esse novo homem, passa, essa nova criatura, quando passa a ser esse novo ser, nós vamos ver que a paz ela vai dominar na vida dele. Por quê? Paz não é ausência de luta, nem ausência de guerra. Quando se fala em paz nesse contexto, aqui relacionada com o texto que nós estamos escrevendo, Paulo ele vai usar essa palavra, ernim. É assim que se pronuncia essa palavra no hebraico, ernim, mas escreve eirene, né? A gente usa algumas brincadeiras com alguns termos, né? Porque a gente pronuncia como é escrito, né? Ou você fala para determinado irmão, né? Manda a Irene para fulano, né? Manda a Irene lá para o seu irmão. Mas que é Irene, rapaz? Irene é a paz. Então você manda a paz, manda a Irene, né? É a mesma coisa você falar para o cidadão, que Deus te dê a Sofia. Você fala, mas Sofia, fala para o irmão Sérgio, que Deus te dê a Sofia para você, irmão Sérgio. A irmã que está lá atrás vai ficar, mas o quê? Dá Sofia para ele, o que é Sofia? Sabedoria. Então, Sofia é sabedoria. Então, Eirene é paz. Ernim. Então, quando se fala em paz, no texto que nós estamos lendo aqui, essa paz aqui, ela está relacionada, meus irmãos, com uma inimizade entre pessoas que é quebrada. Então, significa que a comunhão dos relacionamentos são ligados, são ali presos um ao outro. Então, aquela inimizade que havia entre os homens foi derrubada pela cruz de Cristo. Ele derruba o que é essa inimizade. Então, o cristão, ele passa a ter a paz com todos os homens. O escritor aos Hebreus, ele diz, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós temos que buscar. E a própria Bíblia vai dizer, se depender de vós, olha só, tenhais a paz com todos os homens. Então, se depender de você, você tem que ter paz. Porque aquilo que está em você, meus irmãos, é manifestação de Deus. Porque a paz não é algo que é conseguida através do esforço humano. Mas paz é uma manifestação do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 22, ontem eu estudando, eu postei algo na internet relacionada com isso ali na minha página, né? Que a paz ela não se consegue através desse esforço, nem vem através de recursos financeiros, mas paz é um estado de espírito, na qual há sossego diante das tempestades. A pessoa consegue alcançar a paz. Por quê? Não é algo humano, é algo divino na vida dele. Nós vamos encontrar alguns textos bíblicos que vai mostrar isso, né? Interessante que essa palavra paz, no hebraico, significa shalom, mas quando a gente fala shalom, isso tem uma expressão muito grande, né?
dentro da comunidade judaica, porque quando se escreve Shalom, a primeira palavra é Shin. A segunda letra é Lamed. E a terceira letra é Mem. Quando se escreve Shin, é tipo um W com a perninha no meio. Ou melhor, é o W. Você já viu a letra W? É mais ou menos essa letra no hebraico. Como se fosse um W. Então significa, Shalom, significa que você tem paz com aqueles que estão juntos, aqueles que estão agrupados. E a palavra Lamed, ela é mais ou menos isso, como se fosse um raio. Quando nós temos paz com os irmãos, Shin, nós alcançamos também a paz com Deus, com aquele que está de cima. E quando você tem a paz com Deus e a paz com os irmãos, você é protegido de todo lado, porque a palavra Men, que é a terceira letra da palavra Shalom, é o M, no final, ele é como se fosse um quadrado. Já viram o quadrado? Quer dizer, quando você tem a paz de Deus, você tem a paz com seus irmãos e você está cercado de todos os lados por Deus e você consegue alcançar tranquilidade. Consegue alcançar sossego. Então, Shalom. Quando se fala Shalom, né, você tem a paz de Deus, você tem a paz com os irmãos e você está cercado por Ele de todos os lados. Tiago, nós vamos encontrar no capítulo 12 ali de Atos Apóstolos. Tiago está com Pedro, Herodes manda matar Tiago, Tiago é morto à espada. E Herodes vê que aquilo agrada os judeus, Herodes manda prender Pedro também, para que Pedro fosse também morto. E Pedro está preso, Tiago foi morto, preso ali na prisão. E o texto vai nos dizer, meus irmãos, que Pedro dormia tranquilamente. Dormia de uma maneira sossegada. Se você tivesse alguém que era muito próximo com você, e essa pessoa fosse morta hoje, fosse assassinada, e alguém te prendesse e falasse para você, você também vai ser amanhã assassinado. Será que você dormiria durante a noite? O texto está dizendo que Pedro cochilava. Quando Deus manda o anjo libertar o Pedro, o anjo vai lá, acorda Pedro. Pedro estava numa paz tão grande, meus irmãos, que o anjo acorda ele para ele sair, ele volta a dormir de novo. E o anjo cutuca ele e fala, rapaz, é para você sair daqui. Aí Pedro levanta a roupa. Então, Pedro tinha a paz. Havia o quê? Uma tranquilidade. Então, a paz, ela tem esses dois princípios. Nós temos a paz com os irmãos, mas também temos a paz de Cristo. Essa paz, ela se manifesta dentro de nós. Ela se manifesta em nós. E vai ser evidenciada através de nós. Então, a paz de Cristo, ela reina. E o homem natural não consegue sentir. Nós só conseguimos, meus irmãos, sentir essa paz quando nós estamos em pleno contato com Deus. Porque quando nós ficamos preocupados com as dificuldades da vida, com as incertezas, nós vamos ver que nós deixamos de confiar em Deus. Então essa paz, ela não manifesta plenamente em nossas vidas. Mas nós confiamos nele. Sabemos que ele está no controle de todas as coisas. Mesmo diante de uma circunstância difícil, nós podemos ter essa tranquilidade. Tranquilidade e paz no meio da tormenta. Paulo e Silas foram presos ali em Filipos, né? Foram açoitados, foram acorrentados ali no cárcere, e a Bíblia fala que perto da meia-noite, né, eles tinham essa paz interior, que reinava em seus corações. Eles cantavam louvores a Deus. Estava tudo machucado, tudo quebrado, mas estava adorando, por quê? Porque tinha paz. E Jesus ele se revela ali em Isaías dizendo,
Eu sou o que? O príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, a paz está nele. Jesus disse, vou para o Pai, mas a minha paz eu vos dou. Ele entregou a paz. E essa paz é a confiança que nós temos em Deus, através de Cristo Jesus. E ela é manifestada através do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito, vai lá, é amor, é alegria e é paz. Paz. Deus, Ele nos trouxe a paz neste novo homem que é agora, meus irmãos, regenerado através de Cristo. Através de Cristo. E ele continua o seu texto dizendo, né? E pela cruz reconciliou ambos, tanto o judeu como o gentil foi reconciliado em um corpo, matando que a inimizade. E Cristo, através da cruz, ele evangelizou a paz àqueles que estavam longe, que eram nós, e o que estamos perto. Porque através dele agora, através de Cristo, ambos, judeu e gentil, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Já não sois mais estrangeiro, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Então, pela cruz, nós alcançamos o que? A paz com Deus e a paz com os homens. Nós vamos ver que essa reconciliação, ela começa em Cristo. E nós somos reconciliados em um só corpo. Então, o homem antes, ele era inimigo de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a mulher. Nós vamos ver que os nossos primeiros pais, eles se enveredam para um caminho de desobediência e o pecado, ele acaba entrando ali na vida do primeiro casal, Adão e Eva. E nós vamos ver que todos aqueles que nascem nele herdam essa natureza pecaminosa. Logo, essa desobediência quebrou o que? A comunhão, o relacionamento. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele sempre procurou o que? Manifestar para as pessoas. Manifestou a Enoque, a Noé, a Abraão, veio se manifestar a comunidade judaica, só que nós vamos ver que a comunhão com Deus, ela era algo que exigia a morte. Deus, quando se revela à nação de Israel, Deus mostra, meus irmãos, que quão terrível é o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, todos os homens eram pecadores. E para chegar na presença de Deus, se o homem é pecador, Deus é santo, logo o homem, ele é merecedor de morte. Mas Deus estabeleceu para o homem o quê? Uma ordenança dizendo, Deus estabelece ali os sacrifícios, o tabernáculo, para que a pessoa pudesse chegar diante de Deus, era necessário caminhar através do sacrifício. Quando os judeus vinham para adorar, só tinha acesso ao tabernáculo uma porta. A porta simboliza Cristo. Mas para adorar a Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício, porque o salário do pecado é a morte. Logo, um animal, ele era sacrificado no lugar da vida daquele adorador. Então ele sabia que quão penoso é o pecado. O pecado gera morte. Mas um animal, ele era morto no lugar dele. Logo o sangue era retirado do altar pelo sacerdote. E o sangue era levado para o lugar santo. Mas para que o sangue fosse levado no lugar santo, o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por ele, porque também ele era pecador. E ele precisava se lavar na bacia de bronze, a purificação, e ele entrava no lugar santo, aonde estava a mesa com os pães da proposição, estava o candelabro de ouro e o altar de incenso.
E somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. É onde estava a arca com sangue para fazer a aspersão sobre a tampa da arca que chamava propiciatório. Então nós vamos ver que o caminho, para caminhar diante de Deus, era necessário o sacrifício. E para andar na sua presença, era necessário santidade. E isso era feito uma vez por ano por apenas um homem. O caminho, o acesso diante de Deus, ele era, vamos dizer assim, barrado. Somente uma pessoa tinha esse acesso. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Cristo veio e ofereceu um único sacrifício ali na cruz do Calvário. Um sacrifício por toda a humanidade. E o próprio Cristo entrou no santuário, com sangue, com seu sangue, o sangue da nova aliança. E a Bíblia vai nos dizer que entre o lugar santo e o lugar santíssimo, entre a presença de Deus, havia o quê? Um véu, uma cortina. Que quando Cristo, ele se entrega em sacrifício em prol de toda a humanidade, para resgatar a humanidade, para comprar de volta o lugar que a humanidade havia perdido de comunhão com Deus, o véu do templo, a cortina é rasgada de alto a baixo. E Cristo oferece um único sacrifício eterno de redenção para toda a humanidade. E ao terceiro dia ele ressuscita glorioso, estabelecendo a paz entre Deus e os homens através do seu sangue, através do sacrifício ali na cruz do Calvário. Então ele abre um novo e vivo caminho para adentrar a presença de Deus. Então ele foi o quê? Sacrificado no meu e no teu lugar para que nós tenhamos acesso à presença de Deus. Então não precisamos mais de medianeiros, porque outrora, no passado, precisava de ter um sacerdote para intermediar isso. Mas Cristo garantiu a mim e a você o livre acesso ao trono da graça através do seu sangue vertido ali na cruz do Calvário. Então, pela cruz, Jesus Cristo nos reconciliou. Nos reconciliou com Deus e nos reconciliou com os homens. E no momento que nós vivemos essa verdade, nós somos abençoados. Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, unidade. Tornam-se um, nós nos tornamos um corpo, da qual Cristo é a cabeça, que reina e governa sobre nós. E nós esperamos o quê? A redenção, de um dia habitarmos eternamente com Ele, ali na glória. Então Paulo está dizendo que agora nós também somos, concidadãos da família dos santos, da família de Deus. Então, nessa vida, nós somos estrangeiro e forasteiro. É o que Pedro vai nos dizer na sua carta. Nessa vida, nós somos peregrino e forasteiro. Quem que é o peregrino? Peregrino é aquele que está caminhando em destino a uma cidade, a um lugar. Está passando por aqui, é peregrino. Tem os forasteiros. Forasteiro é aqueles que vêm de fora, vão ficar aqui um determinado tempo, e após esse tempo vão retornar. Nós, como cidadãos deste mundo, somos peregrinos, estamos caminhando para a nova cidade. Somos forasteiros, estamos dando um tempo, mas a nossa pátria está no céu. Mas em relação ao céu, Paulo está dizendo, porque antes nós éramos forasteiro e peregrino, não fazíamos parte dessa aliança, desse concerto, mas agora nós não somos mais. Em relação ao reino de Deus, não somos peregrino nem forasteiro, mas nós somos agora cidadãos desse reino, alcançado por Cristo, e fazemos parte da família de Deus. Somos seus filhos. Logo, se somos seus filhos, nós vamos um dia alcançar a herança reservada a todos aqueles que amam a Cristo
e que amam a sua palavra, meus irmãos. Então a cruz, ela veio trazer a reconciliação. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que você, nós temos o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus, mas chamados também para reconciliar outras pessoas com o Senhor Jesus. Então nós somos alcançados pelas bênçãos espirituais. E Paulo, ele ora para que a igreja tenha os olhos do entendimento aberto, para compreender essa grande verdade, para que possa viver a vida plena, segundo o Evangelho, para que Deus possa glorificar através da sua vida, pessoas sejam alcançadas pelo seu testemunho, e você venha ligar outras pessoas com Deus, através da mensagem do Evangelho. Então Paulo mostra essa grande verdade. Cristo é a nossa reconciliação. Não há outro meio. Cristo nos abriu a porta e nos reconciliou, como diz o cântico que nós estamos aqui cantando. Meus irmãos, não perca a comunhão com Deus. Antes nós éramos inimigos, mas fomos alcançados pela sua graça e pelo seu favor. Retém a verdade do Evangelho, para que as promessas de Deus, todas elas possam serem cumpridas na sua vida. E nós vamos concluir aqui a nossa lição, onde o nosso comentador, ele diz: em obediência ao Pai, porque o Pai, ele é o provedor da salvação. Ele planejou, mas Jesus, ele é o autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé. E o Espírito Santo é que mantém essa salvação plena em nossas vidas. Então Jesus, em obediência ao plano do Pai, ele cumpriu o quê? A missão de vir resgatar a humanidade, que estava perdida e sem Deus. Então Jesus veio derrubar as barreiras religiosas, veio quebrar com a acepção de pessoas, criando um novo povo, que é a igreja. E tudo isso, a paz entre os homens e a paz com Deus, foi conquistada ali no madeiro, na cruz do Calvário. Então, a partir da cruz do Calvário, Deus formou o quê? A igreja. Algo que já havia sido planejado desde a fundação do mundo. Deus havia planejado a salvação. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos. Nós vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical, que você possa ser tudo aquilo que Deus planejou para ti, ser uma bênção para a sua casa, para a sua família e para aqueles que estão em volta de você. Seja no seu emprego, aonde você está viajando, que nós sejamos bênçãos de Deus em nossas vidas. Vamos todos ficar em pé, meus irmãos. Vamos estar encerrando a nossa aula dominical deste domingo, aqui na casa do Senhor, né? Aos poucos, os irmãos estão vindo, os irmãos estão retornando a congregar, e nós nos alegramos. Hoje à noite, às 17 horas, nós temos o culto de Santa Ceia. Nós teremos 2 cultos, um começa às 17 e o outro começa às 19h30. Então, você que está aqui, você que está me ouvindo, você é nosso convidado a estarmos aqui louvando a Deus, relembrando este memorial estabelecido por Cristo. E você que não pode vir por causa dessa restrição, tem filhos menores ou é maior de 60 anos de idade, eu creio que você já procurou providenciar o pão e o vinho, no caso, o cálice ali, para que você venha cear na sua casa. Então, não perca os cultos, participe do culto de Santa Ceia, ali no seu lar ou aqui na casa do Senhor, relembrando aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai,
Nós te louvamos, ó Deus, pela grande salvação que tu tem realizado, Senhor, para com toda a humanidade, e nós temos esse privilégio de sermos alcançados pela sua graça e pelo seu favor. Continua, meu Pai, nos sustentando, segurando em nossas mãos, para que em tudo nós possamos glorificar o teu nome, ó Pai, e temos vitória diante das circunstâncias difíceis que nós vivemos na vida, Pai. Nos ajuda, pois somos fracos, somos falhos, mas somos dependentes de Ti, meu Pai. Nos dá um retorno em paz para os nossos lares, que a Tua graça, o Teu favor, seja estendida, Deus, sobre cada um dos lares dos nossos irmãos que estão acompanhando também esta aula dominical, meu Pai. Que a Tua graça seja estendida a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão, meu Pai, esparramados, espalhados por esses 4 cantos da terra, Senhor. Que a Tua paz possa reinar na vida dos corações dos Teus servos e também possa, meu Pai, alcançar aqueles que estão longe, Senhor. Continua conosco, que hoje à noite possa haver, meu Pai, batismo com o Espírito Santo, renovação, cura, ó Pai, milagres aqui no meio do Teu povo. Continua conosco, Senhor, com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, é o que nós oramos e clamamos no precioso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Seu Santo Espírito, seja hoje e sempre, com todos aqueles que temem a Deus, e todos dizem... Amém. Glória a Deus.